Quem foram os barões do café? O que eles faziam? Qual a sua importância na história do Brasil, em especial no Segundo Reinado? Nós vamos aqui nesse vídeo ver alguma coisa a respeito desses personagens tão falados, mas nem sempre tão conhecidos assim. Mas quem vai explicar melhor isso para vocês não serei eu. Convidamos dessa vez o nosso ex-aluno Antônio Carlos da Silva, agora professor de História, trabalhando sobre a história do Vale do Paraíba Fluminense no século XIX, especialista em relação a esse assunto, para esclarecer um pouco a respeito desses personagens tão interessantes da nossa história. Continuando a série que iniciamos no vídeo anterior, convidando agora pessoas que se especializaram em cada área da história para falar alguma coisa aqui no nosso canal a respeito daquilo que conhecem. E não se esqueçam já de se inscreverem no canal, se não estão inscritos ainda, de acionar o sininho das notificações para receber os vídeos que agora iremos tentar colocar todas as semanas aqui, de curtirem o vídeo, de compartilhar e convidar outras pessoas interessadas em assuntos da história do nosso país e do mundo. Antes, porém, de colocarmos aqui a explicação que ele vai falar a respeito dos barões do café, vamos fazer uma pequena diferenciação a respeito dos diversos títulos de nobreza. Muitas pessoas pensam que é tudo a mesma coisa e não é. Há uma graduação do mais alto para o mais baixo dos títulos recebidos. Então, o mais alto de todos, conhecido, utilizado no Brasil, o título de duque, vem do latim dux, que significa líder, que conduz. Era o mais alto título após príncipe, rei e imperador, geralmente reservado para parentes fora da linha de sucessão na própria família real ou vassalos governantes, os chamados ducados. Segue-se título de marquês, do germânico markgraf, o defensor da marca, criado lá no Império Carolíngio, que eram províncias das fronteiras, que tinham uma grande responsabilidade, porque essas propriedades, nessas regiões das fronteiras do Império, eram as primeiras, obviamente, a ser atacadas em guerras, e o responsável deveria manter forças consideráveis da sua defesa. Conde vem do latim comitent, que significa companheiro, nobre de alto status, proprietário de ao menos um castelo, comandando um condado. Até aí a chamada alta nobreza. Os dois títulos a seguir, da baixa nobreza, o visconde, uma espécie de vice-conde, o sucessor de um condado, geralmente o filho do próprio conde. E barão, que é o título mais baixo, do latim vulgar baro, servo ou soldado, um título da baixa nobreza, de acesso acima aos cavaleiros, quando não existia um título ainda menor de baronete. Então, visto isso, vamos passar imediatamente para a explicação do professor Antônio Carlos da Silva a respeito dos barões do café no Brasil Império. Bom, explicar o que seriam os barões do café não é uma coisa tão simples, mas é um prazer poder fazer isso com vocês. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou historiador e pesquisador e hoje eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Bom, para falar dos barões do café, eu preciso voltar um pouquinho lá no surgimento do Império. Aliás, preciso voltar um pouquinho antes, em 1808, quando Dom João veio de Portugal para cá com aproximadamente 15 mil pessoas. Era a primeira vez que um rei colocava os pés em uma colônia. E a partir daquele momento, a colônia brasileira, o Brasil, nunca mais seria o mesmo. Dom João queria criar uma corte aqui, a exemplo do que existia na Europa. Todos os indícios nos apontam que Dom João não tinha intenção de voltar para a Europa. Tanto que em 1815, quando a ameaça de Napoleão já estava superada e ele foi pressionado a voltar para a Europa, ele preferiu elevar o Brasil a Reino Unido do que
voltar para Portugal. Mas em 1820 aconteceu a Revolução Liberal do Porto e essa revolução pedia a volta do rei. Dom João não teve outra alternativa a não ser voltar para Portugal, mas acabou deixando aqui seu filho Pedro como regente do reino. Dom João estava se aproximando muito do grupo dos grandes proprietários rurais e concedendo muitos privilégios a essas pessoas. E esses grandes proprietários rurais não queriam perder esse privilégio. Quando eles perceberam que seriam recolonizados por Portugal, eles verificaram que seria mais fácil para eles manter o poder com Dom Pedro no trono do que tentar uma outra alternativa, uma outra solução. Foi assim que, em 1821, iniciaram um amplo processo de discussão e formação de uma coalizão em torno do nome de Dom Pedro. Bom, por que eles queriam isso? Porque eles queriam poder. E eles conseguiram, tanto é que a partir do Fico ali estava definido que o Brasil realmente estava pronto para a separação definitiva com Portugal, já em janeiro de 1822. Acontece que alguns acordos precisavam ser feitos. Primeiro, eles queriam que fosse mantida no Brasil uma economia agroexportadora. Fosse mantido no Brasil o latifúndio, os privilégios políticos de um determinado grupo e a escravidão. Esse era o grande entrave na grande negociação entre eles, porque Dom Pedro, Joaquim Gonçalves de Ledo, José Bonifácio, todos eram maçons e não queriam a escravidão. Mas o grupo dos grandes proprietários, então, eles assim acabaram vencendo e o Brasil nasceu num processo de independência no qual a escravidão foi estabelecida no Brasil. O agronegócio também sempre foi muito forte e é daí que vai vir o poder desses grandes proprietários rurais. O café se mostrava como uma grande commodity no mercado internacional e já desde a época de Dom João VI eles começaram a investir pesado na plantação de café. E a nossa região, ela tem um solo muito propício para isso, aqui a região do Vale do Paraíba, ela tem um solo e um clima muito propício para isso. E além disso, a coroa portuguesa queria ocupar essas terras aqui exatamente para coibir também o contrabando de ouro que vinha da região das Minas Gerais. A partir desse momento, Dom João começou a conceder sesmarias, que eram terras para algumas dessas pessoas. E quem eram essas pessoas? Algumas famílias originárias de Minas Gerais. Dom João, ao longo do tempo, também começou a conceder títulos para essas pessoas, títulos de barão, visconde, marquês, e não chegou a oferecer, a agraciar ninguém com título de duque, não. E Dom Pedro, seu filho, depois quando assumiu o império, para o primeiro reinado, também concedeu outros títulos para essas mesmas pessoas, e muitos estabelecidos aqui. Mas foi na época de Dom Pedro II, já no segundo reinado, que esses grandes proprietários, eles começaram a aparecer para o império, eles começaram a mostrar o seu poder. Eles construíam hospitais, construíam estradas, faziam donativos, e isso chamava a atenção do imperador. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ninguém comprava título. Essa era uma forma do imperador meio que barganhar com as pessoas, porque o Estado naquela época ele não arrecadava tanto quanto se arrecada hoje. Então uma forma de Dom Pedro conseguir que as coisas no Estado fossem feitas era essa. Então quem almejasse o título de barão, de visconde, deveria de alguma forma fazer alguma benesse para o Estado. E assim o Brasil foi sendo tocado. E por que barões do café? Porque foi o maior número de titulares aqui do Vale do Café foi concedido exatamente no segundo reinado, que inclusive foi o período mais longevo da monarquia no Brasil. E Dom Pedro concedia títulos menores. Dom Pedro geralmente ele concedia o título de barão, depois visconde, quando muito
o título de conde, ou então dava o título de grandeza, que equivalia a um título de conde. Então essas pessoas que acabaram ganhando esses títulos tinham muito poder nessa região, e a região ficou conhecida como a terra dos barões do café. E aí, quando a gente está falando de barões do café, a gente está falando então desses fazendeiros aqui do Vale do Paraíba que criaram um hábito muito próprio, tanto político quanto cultural. E é interessante notar que nem todos os fazendeiros, óbvio, receberam título de nobreza, mas muitos tinham o mesmo poder que os barões do café. Então, quando a gente fala barões do café, na verdade a gente está se referindo aos grandes proprietários de terras, que eram senhores também, grandes escravocratas. Eles foram os responsáveis pela manutenção da escravidão, fizeram um forte lobby político para que a escravidão demorasse no Brasil, e esse acabou sendo um grande entrave na nossa economia, acabou sendo um grande problema social. Porque, ao invés de seguir logo com o processo da emancipação da escravidão, esses barões do café, com um pensamento muito atrasado, né, em relação, inclusive, ao pensamento da época, eles queriam e faziam de tudo para a manutenção da escravidão. É importante dizer que os títulos de nobreza não eram, como na Europa, hereditários. Cada pessoa recebia aquele título e morria com ele, ou então o imperador poderia conceder o título a outra pessoa. Significa dizer que se um pai fosse barão, não necessariamente o filho seria barão. Isso é muito importante dizer. O filho poderia até receber, como o caso, por exemplo, do barão do Rio Preto, filho do Visconde do Rio Preto. É claro, o pai tinha um prestígio tão grande que acabou esse prestígio respingando no filho, mesmo que o filho não tivesse tanta envergadura política assim como seu pai. Os barões do café permaneceram na região durante muito tempo, mas acabou que o café entrou em crise aqui e depois o café foi ser plantado lá na região de São Paulo. E aí a monarquia acabou no final do século XIX e também acabaram os títulos de nobreza. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Um abraço!